Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa 23ª rodada da Bundesliga. Mas antes de iniciarmos as análises, bora fazer um review da nossa lista da 22ª rodada, onde tínhamos separado 3 entradas em back e 1 entrada em over. O nosso primeiro back era a favor do Leverkusen, o Leverkusen que é o líder isolado da Bundesliga, está com as duas mãos na taça e muito provavelmente vai quebrar essa grande sequência do Bayern de Munique. O Leverkusen que visitou a equipe do Heidenheim e teve um primeiro tempo completamente dominante na partida. Cheguei a ficar back Leverkusen em 3 momentos aqui nesse primeiro tempo, mas não consegui pegar o gol do Leverkusen, que foi no último minuto do primeiro tempo. Fechei basicamente no 0-0 com um pouquinho de prejuízo nessa partida, mas não consegui pegar esse gol do Leverkusen. Quem conseguiu pegar o gol teve tranquilidade para poder fechar a posição, o Leverkusen que venceu o seu jogo por 2-1. O nosso segundo back foi um back que não me escapou, que era o back do Stuttgart, o Stuttgart que visitou o Darmstadt. O Stuttgart começou muito bem a partida e esse aqui foi aquele back, basicamente entrada e gol. E também depois, quem conseguiu pegar esse gol teve tranquilamente tempo e espaço para poder fechar bem a posição, porque quem não fechou tomou um calor ali no segundo tempo, porque o Stuttgart teve um jogador a menos, mas acabou também vencendo sua partida. E o nosso terceiro back foi a grande decepção, que foi o Bayern de Munique. Foi um back que muita gente conseguiu pegar esse primeiro gol do Bayern, mas eu fiquei de fora. Como eu falo em outros cafés com apostas, eu tenho um certo receio contra a equipe do Bochum. Eu esperava um pouco mais do Bayern na partida e o gol saiu antes de eu estar no mercado. O Bayern acabou abrindo o placar, mas acabou perdendo a partida por 3-2 contra a equipe do Bochum. O Bayern que parece que está vivendo uma crise interna e externa muito grande e tem que abrir o olho porque logo tem a decisão da Liga dos Campeões, mas o Bayern aqui foi a grande decepção da rodada. E no Lei a gente separou o Lei Hoffenheim contra a equipe do União Berlim. O União Berlim que não se encontrou na temporada, jogou mais uma partida muito mal contra o Hoffenheim. Tentei aqui buscar algumas correções de odd a favor da equipe do Heidenheim, consegui apenas 2 tickets de correção. O jogo estava bastante perigoso, bastante truncado e preferi também abandonar o barco nessa partida. O União Berlim que acabou vencendo o jogo por 1-0. Então, sem mais delongas, bora lá iniciar as análises da 23ª rodada, que nessa sexta-feira teremos o próximo campeão da Bundesliga em campo. O Leverkusen vai receber a equipe do Mainz. O Leverkusen que hoje vem demonstrando um grande futebol, A gente pode falar aí que o Leverkusen pode ser a equipe mais bem organizada taticamente e tecnicamente do mundo, A equipe vem fazendo excelentes apresentações e vai enfrentar uma equipe, que está na luta contra a Degola, que é a equipe do Mainz. A gente tem esse mercado numa odd de 1.24 aqui para o Leverkusen, um mercado extremamente baixo, só que o Leverkusen já nos apresentou nessa temporada padrões para essa faixa de odd de 1.24 e não tem como a gente falar de Leverkusen e não vir buscar esse back numa odd de 1.24. Muito provavelmente a gente vai ter o Leverkusen martelando do início ao fim da partida e a gente vai encontrar muitas janelas aí no primeiro tempo para poder trabalhar essa faixa de odd e eu quero sim pegar esse primeiro gol do Leverkusen na partida. Então eu vou listar aqui esse back Leverkusen que tem uma odd de 1.24 aqui no nosso Bolsa de Apostas. E os nossos próximos jogos agora são sábado. Nossa próxima partida é o Stuttgart, que vai enfrentar a equipe do Colônia. É o mesmo cenário do Leverkusen. O Stuttgart vem jogando muito bem e vai enfrentar uma equipe que está brigando contra a zona de rebaixamento, que é a equipe do Colônia. É uma equipe que vem jogando muito mal. E a gente tem também uma faixa de odd muito baixa aqui para o lado do Stuttgart, numa odd de 1.35. Só que é o mesmo cenário do lado do Leverkusen, O Stuttgart já nos apresentou diversos padrões de back nessa temporada. O Stuttgart já apresentou muitos padrões para essa faixa de odd. E aqui eu também não tenho como ficar de fora. Não vim com um viés de tentar buscar esse primeiro gol do Stuttgart na partida. Então eu vou listar aqui o nosso segundo back, que é esse back Stuttgart, numa odd de 1.35. A gente tem que só tomar um pouco de cuidado nessa faixa de odd, porque existem faixas de pressão que a equipe tem que exercer contra o visitante, para se encaixar nessa faixa de odd, Existem padrões diferentes. O padrão que o Stuttgart tem que manter para essa odd de 1.35 é um padrão completamente diferente para uma odd de 1.60, por exemplo, Basicamente, a gente não pode ter o Colônia conseguindo passar do meio de campo, nesses momentos que a gente vai estar a favor do mercado. Então,
temos que tomar um pouco de cuidado, mas eu acredito muito que a gente vai encontrar algumas janelas nesse primeiro tempo para trabalhar tanto esse back odd baixa do Leverkusen quanto esse back odd baixa do Stuttgart. E o nosso próximo jogo é o Werder Bremen, que vai enfrentar a equipe do Darmstadt. O Bremen tem um mercado dando uma odd ali próxima de 1,70 contra a equipe do Darmstadt. A equipe do Bremen vem numa sequência boa nessas últimas partidas, só que o mercado está forçando a mão nessa odd de 1,70, né? É difícil a gente encontrar um padrão do Bremen assim na partida. Tecnicamente, o Bremen tem um elenco mais qualificado que o Darmstadt, né? O Darmstadt provavelmente vai ser a primeira equipe rebaixada da segunda divisão da Bundesliga, mas aqui é um jogo que eu vou pipocar. Não vou listar aqui esse back Bremen na partida na faixa de 1,70. Muito provavelmente a gente vai ter o Bremen tendo a posse de bola, criando posse de bola ofensiva, mas esse mercado ele poderia estar um pouco mais acima pelo futebol, pelo montante, né? Todos os jogos, né? Analisando todos os jogos do Bremen na temporada. Eu vou ficar de olho no jogo, mas eu não vou listar aqui, não vou vir com um viés exato para essa partida. É um jogo para leitura. Provavelmente a gente vai ter o Bremen melhor na partida e aí vai depender da postura do Darmstadt em campo. Se o Darmstadt não estiver conseguindo reagir, pode sim ser muito confortável trabalhar esse back, a equipe do Bremen, mas esse aqui eu não vou listar na nossa lista aqui do Café com Apostas. E o nosso próximo jogo é o Union Berlin contra a equipe do Heidenheim. O Union Berlin, que é a grande decepção da temporada, tem esse mercado aqui na casa dos 2,04. Não gosto dessa odd do Union Berlin. O Union Berlin tem um elenco mais qualificado em comparação ao Heidenheim, mas aqui é um jogo que eu vou preferir ficar de fora. Não me agrada essa odd da equipe do Union Berlin. O Union Berlin que está jogando mais de forma reativa do que proativa nessa temporada, e a gente está a favor de uma equipe que está jogando de forma reativa. Acaba que é um pouco delicado, porque a equipe acaba cedendo muita posse de bola para o adversário, e para a gente trabalhar esse back nesse tipo de situação fica um pouco delicado. É um jogo que pode ser interessante, né? Trabalhar esse lay a equipe do Heidenheim, mas é uma partida também, né, completamente para leitura de jogo. A gente tem que ver como que ambas as equipes vão se postar dentro de campo. E aqui é mais um jogo também que eu vou pular. Não vou listar nenhum viés para essa partida. E o nosso próximo jogo é o Gladbach, que vai receber a equipe do Bochum. O Bochum que conseguiu um excelente resultado contra o Bayern de Munique na última rodada, venceu dentro de casa. O Bochum que vai se manter aí na primeira divisão para a próxima temporada e vai enfrentar o Gladbach, né? O Gladbach que é uma das grandes decepções dessa temporada. A gente tem um mercado dando uma odd de 2,08 para o Gladbach. Eu, como já falei em outros Café com Apostas, é difícil, né, eu traçar algum viés para vir trabalhar contra a equipe do Bochum, no mais que o Bochum vá perder a maioria das suas partidas. É uma equipe chata de se trabalhar contra quando se trata de trade esportivo, e aqui nesse mercado também de 2,08 no Match Odds, é um jogo que eu vou pitar em não listar nada, né, em não fazer nada nesse jogo, mas aqui um mercado que fica muito interessante trabalhar essa partida é o mercado de gols. Ambas as equipes possuem excelentes jogadas de contra-ataque e aqui a gente deve ter uma partida bastante franca entre as equipes, e eu vou listar aqui esse Gladbach contra o Bochum no over 2.5, que tem uma odd de 1.67. E o nosso próximo jogo agora é o Bayern de Munique, que vai receber a equipe do RB. O Bayern que se complicou demais na temporada, agora tem uma diferença de 8 pontos para o líder Leverkusen. O Bayern que vem enfrentando aí, segundo a imprensa europeia, uma crise interna contra o seu treinador, e vamos ver, né, aonde o Bayern vai conseguir chegar nessa temporada, porque aqui na Bundesliga eu não acredito nessa recuperação do Bayern. A diferença de 8 pontos ela é muito grande, principalmente quando se trata, né, de uma competição onde os 4 primeiros colocados costumam ter uma diferença técnica muito grande do restante das equipes. Então, muito difícil o Bayern conseguir superar o Leverkusen nessa temporada. O Bayern aqui tem um jogo que tende a ser muito difícil, né? A gente tem um mercado com uma odd muito atrativa, se tratando do Bayern de Munique, né? Numa odd de 1.73, mas aqui é um jogo que eu também vou preferir ficar de fora, né? A gente não sabe o que realmente está acontecendo dentro do Bayern de Munique, e no mais que a gente tem uma odd atrativa, a equipe do RB não é uma equipe muito boba que vai jogar do outro lado, né? Não é uma equipe boba. É um jogo que
é 100% para leitura. Acredito que o match odd vai ser muito difícil de trabalhar nessa partida. O mercado interessante aqui para esse jogo seria o mercado de gols. Ambas as equipes possuem bons setores ofensivos, mas aqui a gente vai ter um mercado extremamente amassado, né, numa odd de 1,47. Mas aqui o único viés que eu venho para essa partida é buscar gols, né? Tanto o over limite, o over à frente ali no final do segundo tempo pode ser interessante. Eu vou listar aqui esse Bayern 2.5, porque essa partida promete ser bastante franca de ambos os lados, mas trabalhar o match odds aqui, mesmo se o Bayern me der uma leitura muito clara, eu acho que eu vou preferir ficar de fora. Vou acompanhar esse jogo sábado às 2h30, mas vou ligar o alerta e espero que também vocês liguem o alerta aí para esse Bayern de Munique nessa partida. E os nossos próximos jogos agora são de domingo. O Frankfurt vai receber a equipe do Wolfsburg. Duas equipes instáveis na temporada, né? O Frankfurt, ele é o 6º colocado, mas é uma equipe que apresenta um bom futebol num jogo, numa outra partida joga completamente diferente, consegue jogar muito mal. É uma equipe que não consegue ter um padrão ali de partidas, então acaba sendo difícil trabalhar jogos desse tipo de equipe. E vai enfrentar a equipe do Wolfsburg, né? O Wolfsburg também, que é uma equipe instável na temporada. É um jogo extremamente para leitura de jogo. A gente tem um mercado numa odd de 2,36 aqui para a equipe do Frankfurt. É um mercado justo, né? O Frankfurt é favorito para esse confronto, joga dentro de casa, está melhor colocado na tabela, mas aqui é um jogo que eu vou pular, é um jogo 100% para leitura. É uma partida que, se você quer vir buscar algo a favor do Frankfurt, tome um pouco de cuidado com os contra-ataques da equipe do Wolfsburg. É uma equipe que consegue contra-atacar muito bem e acaba que fica desconfortável, né? Tá aceitando esses contra-ataques na partida, mas aqui o Frankfurt vai ter a posse de bola. Se a equipe do Wolfsburg não estiver conseguindo contra-atacar, pode ser sim muito interessante tanto trabalhar esse back Frankfurt contra o Leia, a equipe do Wolfsburg, mas é um jogo aqui também que eu não vou listar na lista, é um jogo que eu vou acompanhar o live, né? Um jogo 100% para leitura de jogo. E o nosso próximo jogo é o Dortmund, né? O Dortmund que nos deu muito trabalho nessa temporada, né? O Dortmund é uma equipe difícil de encaixar a leitura. Tem um mercado aqui de 1,54 contra a equipe do Hoffenheim. Tecnicamente, o Dortmund tem um elenco mais qualificado. O Hoffenheim vem numa sequência muito ruim de partidas. Só que aqui, esse back de 1,54, eu também não vou vir com viés para buscar esse back Dortmund. O meu estilo de trade não encaixa para a leitura que o Dortmund apresenta na maioria das suas partidas dentro de campo, né? Tudo bem que o Dortmund, na maioria de seus jogos, vence suas partidas, mas para trabalhar o trade, o Dortmund é uma equipe difícil. É uma equipe difícil de encaixar a leitura. E aqui é mais um jogo que eu vou pular. Se você quer vir trabalhar a equipe do Dortmund, tome só um pouco de cuidado, né? A gente vai ter o Dortmund, né? Tendo domínio, tendo a posse de bola, criando volume ofensivo, mas eu sempre tenho um pé atrás quando se trata de Dortmund. O Dortmund foi uma equipe muito ruim de se trabalhar nessa temporada e não é na reta final que eu acredito que o Dortmund vá virar a chave. E aqui é mais um jogo que eu vou preferir pular dessa 23ª rodada. E o nosso último jogo é o Augsburg, que vai enfrentar a equipe do Freiburg. Outro jogo carne de pescoço, um jogo difícil, um jogo 100% para leitura. Aqui é um jogo que deve ser de momentos. A gente vai ter um momento que o Augsburg vai estar melhor em campo, vai ter posse de bola. Em outros momentos a equipe do Freiburg vai estar melhor em campo. É um jogo extremamente para leitura. E aqui também eu não vou vir com viés para buscar nada nesse jogo do Augsburg contra a equipe do Freiburg. E assim finalizamos a nossa 23ª rodada aqui do Café com Apostas. Lembrando que o Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é o MacChange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando no MacChange, e a Bolsa de Apostas é a melhor opção para nós brasileiros trabalharmos o nosso trade esportivo. Espero ajudar demais vocês com as análises desse final de semana. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.